Brasileiros e brasileiras. Muito tem se falado no Brasil atualmente do tal do voto impresso. E hoje o nosso tema aqui é o voto impresso e o atraso do Brasil atual. Vamos lá. Em 2020, o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, também disse que não aceitaria o resultado das eleições se o vencedor não fosse ele. Eis que ele perde as eleições, Joe Biden ganha as eleições e está lá governando democraticamente. Como dizia na época da ditadura militar, e aqueles com a mentalidade colonizada muitas vezes ainda repetem, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Eis que o aprendiz de ditador no Brasil está também pregando a mesma falácia, que não vai ter eleição, né? Que tem que ter eleição com voto impresso. Olha só, é preciso ser muito atrasado para tentar querer retroagir tanto. Em 1956 foi feito um filme formidável chamado Assim Caminha a Humanidade. Lulu Santos fez uma música belíssima também com esse mesmo título, Assim Caminha a Humanidade. E a humanidade caminhou na direção do progresso, na direção de incluir as pessoas no bem-estar. A bússola, o astrolábio, o fogo, o telefone, a lâmpada, a imprensa, o mundo foi evoluindo até chegar no microcelular que você se comunica com o mundo inteiro. O mundo evolui e o sistema eleitoral também evoluiu. O sistema eleitoral, que era da Idade da Pedra, só para vocês terem uma ideia, a gente rememorar um pouco do século XX no Brasil, mulheres não votavam. A mulher só vai ter direito a voto em 1932. Analfabeto não votavam. Só votavam os proprietários de terra. E você tinha uma renda mínima para ter acesso ao voto. Cada proprietário tinha que ter uma renda mínima. Os candidatos eram escolhidos nos compadrios, ali no meio dos coronéis. E os votos eram contados da forma que eles bem queriam e entendiam. E a gente ouve isso, mas como diz os sábios, os grandes intelectuais da sabedoria popular, antes ouvir isso do que ser surdo. O Brasil era um Estado patrimonialista. As coisas do Estado eram tratadas nas casas dos coronéis. E atualmente estão fazendo o Palácio do Planalto como a casa de um coronel. Ou se preferirem, de um capitão. Renda mínima, sabe de quanto era a renda mínima para o cidadão votar lá as primeiras décadas do século XX? De 1 milhão de réis. 1.000 réis. 1.000 réis equivale hoje a 1 milhão de reais. E ali se definia quem eram os candidatos e votavam quem eles queriam. Você também tinha renda mínima para se candidatar a deputado ou ao Senado. Um deputado tinha que ganhar 400 mil réis. Senão ele não teria acesso. Um senador, 500 mil réis. Para ter acesso ao voto, à candidatura. Era um Estado dominado pelos mesmos. Os estados dominados pelos grandes donos do capital. Não tinha participação popular. E a mesma participação popular, porque o Brasil fez independência sem povo, proclamou a república sem povo e fazia eleição também sem povo. Olha quanta coisa aconteceu nesse Brasil horrendo que querem voltar, querem rememorar a evolução da humanidade
a evolução do sistema no Brasil, deu voto à mulher em 1932, deu voto aos jovens de 16 anos em 1988, com a Constituição de 88, deu voto aos analfabetos em 1985, ampliando a participação popular, porque a democracia preconiza a participação da sociedade. Isto é a democracia, desde a Grécia Antiga aos nossos dias. Eu preciso de gente, eu preciso de povo. E eis que a gente está falando em voto impresso. Para os mais jovens, eu vou relatar alguns fatos que eu vivi nos meus 35 anos de militância política e de participar de grandes eleições. O voto era com um título de eleitor e uma carteira de identidade. Imagine as aberrações possíveis aconteciam. Eu já presenciei voto de morto na lista de votação assinado. Eu já presenciei voto de pessoas que estavam doentes naquele dia, mas as outras pessoas iam lá e votavam porque era tudo um compadrio. Ok. E querem voltar esse atraso. Eu já vi mais absurdo da quantidade de votos na urna ser maior do que o número de votantes pela relação de votantes. Por quê? Porque antes do processo começar, já enxertavam votos dentro da urna. Na eleição ao Senado na Bahia, em 1994, Valdir Pires dormiu eleito senador e acordou com outro candidato ganhando as eleições por 3.180 votos. Teve lugares que Antônio Carlos Magalhães perdeu as eleições para o candidato dele que ganhou para Valdir Pires. Valdec Ornelas, quem não lembra dessa fraude violenta? É isso que nós queremos voltar? Eu já vi ao final de um pleito, ao final de uma eleição, ao final da contagem de voto, ter votos brancos e nulos para deputados. E eu já vi juiz eleitoral chamar os dois representantes políticos e perguntar: tem essa quantidade de votos brancos e nulos, você quer que eu bote quanto para os seus candidatos no mapa? E assim acontecia. Era dessa forma que acontecia. Fora que levava-se uma semana para contar os votos. Por quê? Porque no Brasil do atraso, nem todas as cidades têm Tribunal Regional Eleitoral. Às vezes você tem uma cidade que tem 5 cidades circunvizinhas que os votos eram contados nessa cidade. Aí contava primeiro da cidade mais importante, por último, no 5º lugar, sobraria aquela cidade menor. Era mais de 15 dias para saber quem foi o prefeito eleito. Hoje, em questões de hora, você sabe quem foi o prefeito eleito, o governador eleito, os deputados eleitos, os senadores eleitos, o presidente eleito. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar à idade da pedra no sistema bancário, vamos abolir o TED, vamos abolir o PIX, vamos voltar à ordem de pagamento que levava 15 dias para chegar do Pará até Salvador, de Salvador até o Amazonas. Vamos voltar à idade da pedra. Vamos pedir telefone numa central telefônica. Vamos pedir uma ligação através de uma, de uma telefonista que ligava e passava a ligação para você. Não queremos o atraso. Queremos o progresso. Isso é muito atraso, isso é muita falta de cidadania. Trump perdeu as eleições com voto impresso e auditável. Tentou recorrer à Suprema Corte Americana. De novo é derrotado. Eleições é para ser respeitada.
Ganha eleições quem coloca voto na urna, não de forma fraudulenta, como é passivo o voto impresso. Nós vamos entrar em outubro já já. Em outubro se estabelece as regras que vão nortear as eleições de 2022. Agora em outubro. Porque toda lei eleitoral ela tem que ser aprovada um ano antes do pleito. E o Congresso faz as leis conforme o seu bel prazer eleitoral, faz umas regras para os prefeitos, depois testa, vê que não dá certo e diz, esse negócio eu não quero para mim não. Vamos ver que monstrengo vai sair em 2021, que vai nortear as eleições de 2022. Vamos ficar de olho no Congresso Nacional. Vamos ficar de olho com esse fundo partidário que for aprovado, né? Que vocês estão vendo, eu já falei sobre isto aqui. Esse fundo partidário aprovado, vamos ficar atentos, porque eles querem algumas votações, algum tipo de eleição, que aqueles primeiros levam tudo. O princípio básico da democracia é a representatividade. É a representatividade das classes sociais, é a representatividade de todos os atores sociais. Então eu não posso só colocar na peneira o poderio econômico. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você nunca se candidatou? Diz que eu não tive dinheiro. Porque as eleições no Brasil é dessa forma, gasta-se uma fortuna. Eu costumo dizer que deputado, senador, é a única profissão do mundo que dá prejuízo. Porque se você somar o salário e você multiplicar por 48 vezes, não dá o dinheiro que se gasta numa campanha. E aí vocês estudem e descubram como é que eu faço para cobrir isto. Ok? Vamos lá. E que lei vai ser aprovada? Eu vou ter coligações? Eu vou ter voto distrital? Um estado do tamanho da Bahia, por exemplo. A Bahia é um estado gigante, 417 municípios, distâncias astronômicas. Só ganha eleição quem vai percorrer essa cidade de avião. E por que não voto distrital? Para que você estabeleça regiões e dali saiam os candidatos? Porque o cidadão se elege deputado federal, é votado em 400 municípios, ele nem pisa o pé lá, a maioria das vezes. Então a gente precisa reformular o nosso sistema eleitoral. Tem um grande sociólogo no Brasil que ele diz, a democracia no Brasil tem voto, tem tudo. Falta mais participação política. Por que participação política? Participação política no processo de discussão. Porque eu tenho muitos partidos, mas todos esses partidos têm um dono. Um exemplo claro aqui na Bahia e no Brasil, você diz assim, o PSD de Otto. Você diz assim, o PSD de Gilberto Kassab. Você diz o PSB de Lides. Você diz o DEM de Antônio Carlos Magalhães. Você diz o PCdoB. Aí você vê que já não tem um dono. Então a gente precisa ter partidos que discutam as ideias com seriedade. E não partidos de dono. Partidos de dono não tem discussão política, não tem discussão sociológica, social, do que serve e o que não serve para a sociedade. Eu tenho 20 e tantos partidos com representação no Congresso Nacional. Quantas discussões existem do ponto de vista? Eu costumo dizer que o Brasil tem 36 partidos, alguns ainda sendo pleiteando o registro. Aí eu costumo dizer assim, olha, coisa simples, simples como água. 36 partidos. Eu sou economista e sou administrador. Eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. E aí eu sempre pergunto assim, existe 36 formas de governar um Estado? Esses partidos representam quem? O dono? Eu preciso reformular. Mas reformular para ter progressos. Para ter cada vez mais representatividade. Para cada vez mais
o Brasil não ser o país do atraso. 1983, tentamos aprovar a Lei Dante de Oliveira, que restabelecia a eleição direta para presidente da República. Em 1983, mais precisamente no dia 23 de abril de 1984, foi sepultada no Congresso Nacional a reprovação da emenda Dante de Oliveira. Fomos para o Congresso Nacional. Elegeu-se Tancredo de Almeida Neves como vice Sarney, 1985. 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves tomaria posse no dia 15 de março de 1985. No dia 14 de março, ele é acometido por uma doença. No dia 21 de abril, Tancredo de Almeida Neves morre e assume José Sarney. Durou os 5 anos, de 1985 a 89. Em 90 assume Collor. Então nós redemocratizamos o Brasil, entregamos a Collor, que era um filhote da ditadura, como dizia Leonel de Moura Brizola. A população não suportou e Collor é impeachmentado em setembro de 1992. Fernando Henrique Cardoso ganha 2 eleições, estabelece o Instituto da Reeleição, 1994 e 1998. Lula ganha 2 eleições, 2002 e 2006. Dilma ganha 2 eleições, 2010 e 2014. Olha a evolução. Eu evoluí. Mas eu costumo dizer que o brasileiro ele evolui, mas às vezes dá saudade do atraso, dá saudade do que não presta. E elege Jair Messias Bolsonaro em 2018. Olhe em sua cidade se não é assim. Você tem progressos, depois a população parece que do nada dá saudade de tudo que não presta e vota a favor do atraso. Foi assim em Salvador. Vocês lembram em Salvador? Salvador lá, na década de 80, Mário Kertz, que tinha sido prefeito indireto, se torna prefeito pelas vias diretas, prefeito da capital em 1985, faz uma grande gestão e aí deu saudade de que não prestava. E elegemos Fernando José, prefeito de Salvador. Salvador ficou destruída. Nós precisamos politizar a sociedade. Nós precisamos chamar os jovens, os velhos, os adultos, as mulheres, os gays. Nós precisamos chamar todos para o debate político. Nós precisamos chamar todos para a formação da cidadania e ter cidadão cônscio das suas convicções, cônscio do que ele quer para o seu país, do que ele quer para a sua classe social, porque o Congresso não é nada mais, nada menos do que um recorte de todas as classes sociais. Mas o que vemos hoje são os representantes dos grandes latifúndios, os representantes das grandes indústrias, os representantes das grandes classes sociais, e a gente vê aqueles que mais precisam da sociedade sem nenhum tipo de representação no Congresso Nacional. Então, minha gente, esqueçam voto impresso. Voto impresso é atraso, é história de perdedor, é história de quem já está tremendo de medo desde agora para enfrentar o que vem pela frente. Foi assim que Trump fez, tentando amedrontar. E vocês já viram que ele já mentiu 1.680 vezes e vai continuar mentindo, não é? Porque nós temos instituições maduras, ajudamos a construir um país democrático, ajudamos a construir instituições sólidas. O Congresso não presta, tira o deputado que está lá e eleja outro. O Senado não presta, tira os senadores que estão lá e eleja outro. Mas para isso, a gente precisa de eleições limpas, livres, e a gente precisa de eleições com grandes debates, com grandes candidatos. Então, meus amigos e minhas amigas, voto impresso num Brasil atual do atraso é voltar a um atraso que não tem mais tamanho, é voltarmos à idade da pedra. No próximo debate nosso, nós vamos falar sobre coligações partidárias e vamos falar também o que é um voto distrital, o que é um voto distrital misto, como é a
o mundo, como é que o mundo funciona para as eleições proporcionais. E o Brasil ainda continua nesse atraso. Amigos, aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.